Maoz Israel, Maoz significa força em hebraico. Quando a Bíblia diz o Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio, é a mesma palavra, Maoz, no original. Esse ministério é o ministério pioneiro de judeus messiânicos em Israel, com base em Jerusalém. O que é judeu messiânico? São judeus que se converteram. Uns judeus que, assim como eu e você, aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, como Messias, e é o maior ministério messiânico de Israel. Nós cuidamos de mais de 100 congregações, e eu já tenho me envolvido a igreja perseguida há muitos anos. Todo ano eu estava conversando com um pastor, todo ano eu vou para a Ásia, para a Tailândia, Vietnã, Indonésia, Índia, vários países, para dar suporte a igrejas perseguidas. E eu não sabia que em Israel, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador também passam por uma perseguição. No mês que o ministério me convidou para trabalhar e servir junto com eles, foi um mês onde foi assassinado o nosso líder do ministério de casais, porque ele estava evangelizando uma família de judeus ortodoxos, que são judeus que não acreditam em Jesus, e ele estava evangelizando essa família, e esse homem pegou uma pedra do quintal e abriu a cabeça desse homem. E ele foi para a corte, deu polícia, bombeiro e tudo mais. No julgamento, ele disse: olha, eles estavam tentando me convencer à seita messiânica. E a palavra seita, no original que ele usou, é aquele que tira vantagem de mim. E o governo decretou ele como inocente. Então nós damos apoio a tudo isso. Nós reconstruímos casas de famílias ali em Israel que estão sendo atacadas. Eu estava conversando com um pastor ali da nossa viagem para líderes em 2023, aonde nós vamos fazer uma viagem para liderança em 2023, e nós vamos num lugar onde João Batista ministrava, no deserto, e aonde tem a última igreja messiânica da região, e é uma igreja onde 100% ali é mantida, ajudada pelo ministério. Nós temos orfanatos, nós temos escolas de alfabetização para filhos de judeus ortodoxos, ateus, muçulmanos, para enviar seus filhos para essa escola. Como que a gente faz isso? Sabendo que a escola é convertida, como que os pais muçulmanos ortodoxos enviam seus filhos? Nós elevamos o mais alto nível da escola, e é a única escola messiânica em toda Jerusalém. É mantida pelo ministério. E nós elevamos o nível da escola o mais alto que pode, com ensino Google, bilíngue e tudo mais, para que essas famílias tenham interesse em colocar os seus filhos. E aí nós vemos o que cada família pode pagar, e o restante o ministério paga para essa criança estudar na escola. Por que a gente faz isso? Porque às vezes pode ser a única chance que eles têm de ouvir a palavra de Jesus. E toda a alfabetização é com os ensinamentos de Jesus. Então nós temos visto pessoas vindo a Jesus incrível, de maneira incrível. E eu trouxe um presente a todos vocês, que é uma revista do ministério, e no final você pode retirar aí gratuitamente. E eu tenho um WhatsApp, se você mandar um WhatsApp para nós estamos trazendo o escritório de Brasília para São José dos Campos. Se você mandar um WhatsApp para nós, você vai receber, tem um cadastro lá, e você recebe gratuitamente essa revista todo mês, ou impressa na sua casa, sem custo nenhum, ou também por e-mail. E toda semana uma carta de oração vinda de Israel, totalmente em português. Nós traduzimos e enviamos. É uma carta de oração. Quero orar por Israel. O que está acontecendo em Israel naquele momento? Nós vamos te mandar o que está acontecendo em Israel, no meio do povo de Deus ali, no meio dos convertidos, né, em Israel. E a revista também, o que está acontecendo em Israel naquele mês, numa visão profética. Então uma revista aí está de presente já para vocês, e as outras você pode só cadastrar, que você vai receber gratuitamente na sua casa. Abre a palavra de Deus comigo. Eu vou direto àquilo que o Senhor falou comigo, porque eu quero orar com você. Nós estamos numa semana que a gente precisa orar, né? O pastor colocou aqui pessoas para orar pela igreja, e eu quero tirar um momento de oração junto com vocês. Mas antes eu quero entregar rapidamente algo que o Espírito Santo está borbulhando no meu espírito para você. Isaías capítulo 14, eu vou ler na versão NVI. É muito gostoso ouvir o barulho do papel, né, gente? Isaías capítulo 14. Quem achou, diga achei. Isaías capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 12. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã,
filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Repita comigo: serei como o Altíssimo. Versículo 15: mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Olha aqui para mim um minuto. Eu vou ler mais uma vez, e isso daqui é um relato do que aconteceu com quem, você sabe? Lúcifer. Isso daqui é um relato, Isaías capítulo 14, é um relato do que aconteceu antes de Gênesis capítulo 1. Isaías está nos dando um mapa do que aconteceu no céu antes da criação do mundo, antes de Adão e Eva. Então Isaías está nos dando algo que, para a gente saber o que aconteceu antes de Deus falar, antes de Deus formar Adão e Eva. Então isso é o que estava acontecendo com Lúcifer, isso que aconteceu com ele. Então eu vou ler mais uma vez e a gente vai ter um estudo rápido aqui sobre isso e uma palavra que o Espírito Santo me colocou no Espírito em relação a isso daqui. Versículo 12 novamente: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Tudo aqui é sobre Lúcifer. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração, você que dizia onde? Guarda isso, em seu coração: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Isso que aconteceu com Lúcifer antes da criação, antes de Adão e Eva. Meu irmão, eu quero falar algo para vocês que às vezes ficou muito comum no nosso ouvido, principalmente na pandemia, e eu vi o diabo investindo pesado nessa palavra. Quando começou a pandemia, eu estava na Ásia, chegamos aqui no dia 15, acho, de março, dia 17 fechou tudo. E lá já estava tudo fechando também, pegamos o penúltimo voo de volta ao Brasil, graças a Deus. A gente não sabia quando que ia conseguir voltar. E aí, quando começou, tudo fechou, as igrejas fecharam, a gente também não podia ter culto e era só online. Às vezes a gente fazia de casa, às vezes ia para a igreja, só com o pessoal da mídia, pouca gente do louvor. E eu comecei a orar, falei: Senhor, qual que é uma das palavras que o Senhor tem para a sua igreja nesse ano? Porque, meu irmão, quando algo acontece, mundialmente falando, Deus tem algo para trabalhar dentro de mim e de você. Quando algo acontece na sua vida, seja qualquer situação, às vezes a gente acha, Deus está querendo trabalhar no outro. Não, Deus está querendo trabalhar em nós. Algo Deus quer trabalhar dentro de nós. E eu comecei a orar e jejuar, e o Senhor me deu uma palavra. Falei: não, Senhor, essa palavra não. Essa palavra acho que não tem nada a ver. Eu acho que essa palavra não é para agora. E eu orando e jejuando, eu falei: mas Senhor, uma palavra muito simples, é muito comum, não tem nada demais nessa palavra. E o Senhor, uma palavra só. E eu orando e jejuando, e Deus falando comigo, e Deus falou comigo a palavra comparação. Diga comigo: comparação. A gente está acostumado a fazer isso. Já reparou? Ah, isso aqui é melhor que o outro. Ah, não, esse daqui é mais bonito que o outro. A gente está acostumado a comparar. E o Senhor falando comigo essa palavra, eu falei: mas Deus, e o Senhor, estuda essa palavra. E eu comecei a estudar onde nasceu, o que causou e o que causa. Aonde isso foi citado pela primeira vez, eu comecei a devorar a palavra de Deus. Falei: Senhor, aonde foi citado pela primeira vez? Abri um parênteses aqui. Quando você quiser estudar alguma coisa da palavra de Deus, uma palavra ou algum assunto, vai aonde ela foi mencionada pela primeira vez. Isso é uma das coisas que a gente usa muito. Aonde, por exemplo, a minha esposa tem um ensino sobre adoração. Aonde foi a primeira vez que a palavra adoração foi mencionada na Bíblia? Não teve nada a ver com música. Não teve nada a ver com o instrumento de louvor, com cânticos. Não foi na época de Davi, foi na época de Abraão. Quando Deus fala: Abraão, vai, sacrifica seu filho a mim. E Abraão vai, pega o filho, chega no pé do monte e ele diz para o servo: fique aqui, porque eu e o meu filho vamos adorar a Deus e voltaremos.
Então a adoração não tem nada a ver com música, tem a ver com sacrifício. Então a gente muda o nosso entendimento do que aquela palavra significa. Ah não, quem adora é só o pessoal do louvor. A minha esposa é ministra de louvor, é a pastora de louvor da igreja. E aí tem nada a ver, os músicos adoram, mas toda a igreja é chamada para adorar. Porque toda a igreja é chamada para se submeter à vontade do Senhor. E a adoração tem a ver com quanto você se submete às ordens que Deus te deu. Isso é adoração. Então a adoração, primeira vez, foi citada aí. Aonde aconteceu pela primeira vez a comparação? No coração de Lúcifer. Eu serei como o Altíssimo. O diabo tem investido pesado na comparação. Sabe por quê? Você nunca vai ser quem Deus te chamou para ser, se você querer ser outra pessoa. Você nunca vai realizar os sonhos que Deus tem para você, se você desejar ter a vida de outra pessoa. E a comparação nasceu no coração de Satanás. Agora, isso foi em Isaías capítulo 14, algo que aconteceu no céu. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Às vezes a gente acha que essa palavra não tem nada a ver. Mas olha como o diabo tem investido nisso. Na pandemia, eu não sei você, mas eu no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, aparecia vários comerciais assim: você quer ter uma vida igual a minha? Quer ganhar tanto dinheiro como eu ganho? Você quer ter o carro que eu tenho? Quer ter a casa que eu tenho? Arrasta para cima e adquira meu curso. Alguém já viu isso? O que isso está incentivando você? A ter a vida de outra pessoa. Eu sou a favor de curso online, gente. Eu faço curso online. Estamos gravando um curso online sobre propósitos. Eu amo curso online. Mas o diabo tem investido tão pesado para que a gente seja ingrato com a nossa vida e aquilo que Deus nos deu e queira ter a vida de outra pessoa. Ah, você tem um ministério, tem um chamado. Ah, mas eu não prego igual o pastor. Então eu nunca vou pregar, porque eu não prego como ele prega. Graças a Deus, Deus chamou ele para uma coisa, você para outra coisa. Deus chamou você para ganhar um povo, Deus chamou ele para ganhar outro povo. Prega do seu jeito, do jeito que Deus chamou você. Às vezes a gente não dá passos em direção àquilo que Deus nos chamou, porque a gente se compara com o outro. E a comparação é bancada por Satanás. E a gente acha que é um pensamento simples, mas não é. Preste atenção, a comparação começou no coração de Lúcifer. A Bíblia diz: você que dizia em seu coração, serei como Deus. Agora, isso aconteceu, ele é expulso. Você sabe o que acontece? Acabamos de ler. Satanás é expulso da presença de Deus. E aí começa Gênesis, a história da criação. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, porque se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, preste atenção: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e serão como Deus. E serão o quê? A mesma coisa que Lúcifer falava em seu coração: eu vou ser como Deus. Foi o mesmo diálogo, a mesma coisa que ele usou na conversa com a mulher. Não, nada a ver. Se você fizer isso, você vai ser como Deus. E aí o que acontece? A mulher vai dando ouvido a isso. Conhecendo o bem e do mal, versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas de se comer. Preste atenção, meu irmão. Eva já tinha visto essa árvore antes. Eva já tinha visto esse fruto antes. Mas quando o coração dela
foi aberto para comparação, ela começou a enxergar o mesmo fruto de uma forma diferente. Quando o seu coração se abre para as mentiras do diabo, a sua percepção da realidade muda. Quando o seu coração abre para as mentiras do diabo a seu respeito, comparação, a sua percepção daquilo que você tinha certeza antes, você começa a duvidar. Não, calma aí. Essa árvore é bonita, né? Gente, a árvore já estava lá. Ela já tinha visto essa árvore. Ela já tinha passado perto dessa árvore. Ela já tinha visto quando Deus falou: aquela árvore não toca, aquela árvore não come. Então, quando Deus tinha dado a ordem, ela já tinha visto a árvore, já tinha visto o fruto. Mas quando o coração dela é aberto para comparação, que Lúcifer fala através da serpente: ei, nada a ver. Se você fizer isso, você vai ser como Deus. Lúcifer querendo incentivar Eva a ser como outra pessoa. Meu irmão, o diabo tem investido pesado nas nossas emoções para nos levar ao lugar de pensar que a gente tem que ter a vida do outro. A gente tem que ser como o outro. Pastor, mas parece que não tem nada a ver comparação. Tem tudo a ver. Eu te mostrei aonde nasceu, no coração de Lúcifer. O que aconteceu foi o mesmo diálogo, porque a comparação começa no silêncio. Repita comigo: a comparação começa no silêncio. Isaías capítulo 14, verso 13 fala que Lúcifer falava em seu coração. Primeiro a comparação começou no coração dele, não verbalmente. Ele não falava para todo mundo, ele pensava em seu coração. Quantas vezes esse pensamento vem no nosso coração? A gente olha o Instagram, olha o Facebook, olha as redes sociais. Nossa, mas eu queria ter o ministério do outro. Eu queria ter a vida do outro. Eu queria ter a mãe do outro. Eu queria ter a esposa do outro. Meu irmão, você não tem autoridade para florescer no campo de outra pessoa. Às vezes a gente fala: a grama do vizinho é mais. Não é, é mentira. É mentira. Você não tem autoridade de Deus para florescer no campo que Deus deu a outra pessoa. Você só tem autoridade de Deus para florescer no campo que Deus entregou nas suas mãos. E enquanto você quiser ter o campo do outro, você ficará sem frutos e sem colheita. Isso é tão sério, porque muitas vezes nós temos perdido o destino que Deus tem para nós por se comparar com o outro. E a gente não dá passos em direção ao que Deus nos falou, porque a gente fala: mas eu não sou igual ao outro, eu não tive a oportunidade que o outro tem, eu não vim da família que o outro tem, eu não tenho o carro que eu tenho, eu não tenho... Meu irmão, Deus sabe o que você precisa para realizar os desejos do coração dele para a sua vida. Agora, preste atenção. Jesus estava aqui. Quando a Bíblia diz, quando Deus vai, cria todas as coisas, chega para fazer Adão do pó da terra, que eu quero abrir um parênteses aqui, a palavra original não é pó de poeira, é solo. Deus fez o homem, o solo, do solo da terra, não é da poeira da terra. Não é daquilo que a gente joga fora, é daquilo que a gente cultiva. No original, quando Deus faz Adão, Deus faz o homem. E eu tenho uma palavra aqui para os homens dessa casa. Quando Deus fez Adão do solo da terra. Meu irmão, pega uma semente. Uma semente precisa do que para florescer? Do solo. O solo é o ambiente seguro que guarda a semente e nutre a semente. Homem, Deus deu a você autoridade para nutrir a sua casa. Deus deu a você autoridade na sua formação, no seu DNA celestial. Quando Deus fez Adão, quando Deus fez o primeiro homem, Deus fez o homem do solo da terra, daquilo que nutre, daquilo que guarda, daquilo que é seguro. Pode ser a semente mais cara do mundo, se não tiver um solo que nutre, vai continuar sendo semente. Então, homem, você tem autoridade de Deus para fazer a sua casa florescer. Você cria esse ambiente seguro. E às vezes a gente joga para a mulher, né? Às vezes a gente joga para a mulher. É a mulher que tem que orar mais. Não, é o homem que tem que orar mais, gente. É o homem. Deus fez o homem do solo da terra. Fecha parênteses aqui e volta onde a gente estava, na comparação. E isso acontece. O que acontece? A comparação entra no coração de Lúcifer, ele é retirado da presença de Deus. A comparação entra no coração de Eva, ela toma decisões e eles são retirados do jardim.
Jesus estava ali. Por que Jesus estava ali vendo todas as coisas? Porque quando Deus fez o homem, foi aqui que eu peguei o gancho. Quando Deus fez o homem, ele diz, façamos. Então Deus não estava sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na formação e na criação. Então Jesus sabia de tudo. Jesus vivenciou tudo. E aí Jesus, passa-se muito tempo, você sabe o que aconteceu? O pecado entra por causa da comparação que entrou no coração da mulher. Preste atenção, gente. Eva pecou, desobedeceu a Deus, porque o coração dela se abriu para a maldição da comparação. Ela quis ser como outra pessoa que ela não foi criada para ser. Toda vez que você deseja ser outra pessoa, deseja ser a pessoa que Deus não criou você para ser, aquilo que Deus planejou para você é interrompido, é paralisado. Como eu já disse, você não tem autoridade para florescer aonde Deus não te deu, na semente que Deus não colocou nas suas mãos. E aí acontece tudo isso, Eva e Adão é retirado do jardim, o pecado entra na humanidade e vai a história para frente. Novo Testamento, abra comigo, Marcos, João primeiro, João capítulo 21. Jesus sabia o que a comparação tinha gerado na história da humanidade. Jesus sabia o veneno maligno que é a comparação. E Jesus com os discípulos, quando percebia que a comparação estava tentando entrar no coração dos discípulos, ele fazia para mim as melhores correções de Jesus foi ali. E as mais engraçadas. Porque Jesus, gente, a gente acha que, não, eu queria ser um dos discípulos de Jesus. Às vezes a gente acha que não, eu queria ser ali Pedro. Eu queria ser ali aquele discípulo João. Eu queria... Meu irmão, Jesus não era fácil também não. Você largava tudo. A Bíblia diz em um versículo que Jesus falou, Pedro, larga tudo e me segue. A Bíblia diz no mesmo versículo, imediatamente Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Você larga a sua família, você larga tudo que você tem para seguir Jesus. E aí um dia você está lá sacrificando, não sabe onde vai dormir, não sabe onde vai comer, total dependência de Jesus. Via milagre, via milagre. Via cultos de avivamento, via cultos de avivamento. Mas às vezes Deus encontrava um homem no meio do caminho e conversava com esse homem e virava para os discípulos e falava, nem vocês têm a fé desse homem. Jesus também era duro nas correções. Meu irmão, quem não aguenta correção no seu caráter não serve para ser discípulo. Não ia aguentar viver com Jesus. E a gente está vendo uma geração que se ofende demais, porque quando Deus cutuca o nosso caráter, dói. Mas o que dói mais é você permanecer com um caráter que não agrada a Jesus. Tem gente que fala, mas ser tratado por Deus dói. Meu irmão, dói mais você não ser tratado e permanecer doente. Isso dói mais. João capítulo 21, Jesus identifica a comparação tentando entrar nos discípulos. Olha ali, eu vou ler na NVI. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, que era João. Este era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia e perguntava, Senhor, quem irá te trair? Versículo 21. Quando Pedro o viu, perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Olha o que Jesus responde, meu irmão. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Em outras palavras, Jesus está falando assim, o que você tem a ver com a vida do outro? O que importa você a vida do outro? Porque Pedro perguntou para Jesus isso, sabendo no seu coração, eu quero saber quem Jesus ama mais. Se sou eu ou se sou ele. Jesus sabia que a comparação estava querendo entrar no coração dos discípulos. E Jesus falou, não, desse mal não. Esse mal não. Porque Jesus viu o que causou no coração de Eva. A comparação quando entrou. E o que poderia causar no coração dos discípulos, a comparação. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Se a comparação tirou Lúcifer da presença de Deus, tirou Adão e Eva do jardim, o que ela pode fazer quando entra no nosso coração? Ela pode nos retirar do destino que Deus tem para nós. E isso é muito sério. Você nunca vai ser quem Deus te chamou para ser se você querer ser outra pessoa. Seja quem Deus te chamou para ser. Jesus estava dizendo, ei Pedro,
E aqui Jesus coloca um padrão, gente. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu volte, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, me segue. Jesus, em outras palavras, está dizendo: Pedro, enquanto você quiser se comparar com outra pessoa, você me perde de vista. Então, quanto a você, me segue. Porque Jesus estava dizendo: se você ficar se comparando com ele, você vai me perder. Você não vai saber aonde eu estou, você vai perder o seu caminho. Você me segue, não se compara. Quando a gente se compara, a gente perde o caminho que Deus abriu para nós. Mas outra vez a comparação tentou entrar no coração dos discípulos. Marcos capítulo 9. E é o último verso que eu leio e a gente vai orar. Marcos capítulo 9. Olha a comparação tentando entrar de novo no meio dos discípulos. Quem achou, diga achei. Marcos capítulo 9, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Versículo 33 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, olha Jesus muito esperto. Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Olha o que Jesus faz. É o versículo que a gente conhece, mas todo versículo que a gente conhece famoso, você tem que olhar o contexto. Esse versículo agora todo mundo sabe de cor, mas olha o contexto que estava. Jesus repreendendo a comparação no coração dos discípulos. Versículo 35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. A gente não fala, quer ser o primeiro? No reino de Deus, os últimos serão os primeiros serão, não é? A gente sempre fala isso, sempre parafraseia esse versículo. Jesus disse: você quer ser o primeiro? Fica em último lugar e sirva a todos. Não é só ficar em último lugar, é servir todos que estão à sua frente. Enquanto a gente ficar se comparando com os outros, a gente perde o nosso lugar no reino de Deus de servos. Jesus disse para eles: o que vocês estavam discutindo? Ninguém respondeu nada. Por quê? A comparação começa no silêncio. No silêncio. Eles estavam discutindo quem era o mais importante. Você imagina os discípulos, gente? Não, eu sou mais importante para Jesus que você. Não, porque eu que lavei o pé dele aquele dia. Não, porque eu que estava no dia do milagre. Não, porque eu que levei as crianças até ele. Não, eu sou mais... Você imagina a discussão desses marmanjos? Quem era o mais importante? E eles não falaram para Jesus, porque sabia que Jesus ia dar uma dura. E aí Jesus senta os 12 na casa e fala assim: aquele que quer ser o primeiro tem que fazer duas coisas: seja o último e sirva a todos à sua frente. Meu irmão, a comparação destrói o nosso lugar no reino de Deus. A comparação, quando a gente se compara ao outro. Muitas pessoas têm tanto chamado de Deus, tanto dom de Deus, tantas ideias que Deus colocou no seu coração. E aí às vezes você tem medo de dar um passo em direção àquilo, porque você olha e fala: ah, mas o fulano já abriu um negócio desse. Às vezes Deus colocou um negócio no seu coração para abrir um negócio, um sonho para abrir um negócio, para fazer alguma coisa. Aí você vai lá e fala: ah, mas o fulano já começou com mais recursos, acho que eu nem vou começar. Deus tem algo para ele e Deus tem algo para você. Você vai florescer naquilo que Deus te deu. Você precisa confiar naquilo que Deus te deu. A comparação nos leva para dois caminhos só. Não tem outro caminho, para dois caminhos. Primeiro, quando você se compara, você pode ir para dois caminhos. O primeiro é, ou você se acha maior do que o outro. Quando você se compara e fala: ah, eu sou muito melhor que isso aqui, gente. Ou você se acha melhor que o outro, e a Bíblia diz: cuidado como pensa sobre si, nem a mais nem a menos, pense sobre si de acordo com a fé que recebeste. Orgulho, você se acha melhor que o outro. Ah não, isso aqui
Ah, eu sou muito melhor que o outro. Nossa, mas eu devia estar pregando no lugar do outro, porque eu prego muito melhor que o outro. Eu que devia estar cantando lá no lugar daquela pessoa, porque eu canto melhor que aquela pessoa. Eu que devia estar na liderança daquele ministério, porque eu sou muito melhor que o outro. Esse lugar de orgulho, Deus não derrama graça. A Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso e derrama graça sobre os humildes. Ou a comparação te leva a achar que você é pior que todo mundo. Ah não, quem sou eu? Ah não, mas eu nunca vou conseguir. Ah não isso, ah não aquilo, ah não isso, ah não aquilo. Esse não é o lugar que Deus tem para você. Não é. Ah, eu recebi aquela palavra profética, aquela palavra do culto, e o pastor liberou aquela palavra que a minha casa vai ser isso, e que os meus negócios serão aquilo, e isso daí, mas eu acho que não é para mim não. Você desagrada a Deus fazendo isso, porque você precisa se ver nas promessas que Deus já liberou para você, nas palavras proféticas que Deus já liberou. Quais são as palavras proféticas que Deus está liberando sobre você no ano de 2022? Ah, é muito para mim. Não é, não fala isso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus te dá uma palavra profética e você já se vê pela fé, não, eu vou ter isso, eu vou ser isso, Deus me chamou para isso, Deus derramou essa palavra profética sobre os meus negócios, Deus derramou essa palavra profética sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. E quando você já se vê vivendo essa palavra profética pela fé, você agrada o coração de Deus. Porque Deus olha e vê fé no seu coração e se agrada de você. Eu quero orar, porque nesse ano de 2022 o diabo vai tentar trazer muitas coisas para você se comparar com outra pessoa. E você tem que falar: não, Satanás, aqui não. No meu coração não tem espaço para você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou chamado e escolhido por Deus. Está com um problema de identidade? Vai ler Isaías 41, 42, 43. Eu, Senhor Deus, te escolhi e não te rejeitei. Eu, Senhor, te sustento com a minha mão direita vitoriosa, diz o Senhor. Isaías 42, 43. Eu troco nações por você, porque eu te amo. Não tem como a gente querer viver o que Deus tem para nós se a gente quer ser outra pessoa. A comparação gera em nós raízes profundas de ingratidão. E a palavra do Senhor diz: entrai pelas portas do Senhor com uma atitude de gratidão. Meu irmão, sem gratidão, nem as portas do Senhor você entra. Sem gratidão no seu coração, nem as portas da presença de Deus você entra. E o que a comparação nos traz? Ingratidão. Ingratidão por aquilo que Deus nos deu, ingratidão por como Deus nos fez, ingratidão por aquilo que estamos vivendo. Não é esse o caminho. Preste atenção, e eu repito isso, eu quero orar por você. A comparação tirou Lúcifer da presença de Deus, tirou Adão e Eva do jardim. E a comparação pode tirar você e eu dos planos que Deus tem para nós. Não se compare com ninguém. Deus fez você único. Deus tem planos tremendos para você, para sua casa, para sua família. E Deus sabe o que você precisa para realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Eu quero investir um momento de oração com você, porque quando eu recebi essa palavra do Senhor e Deus falou para mim: estuda a palavra comparação. Eu falei: Senhor, mas comparação? Para mim parecia tão básica, mas quando eu entendi da onde veio, o que causou e o que pode causar na minha história, eu falei: não, chega. Quantas vezes a gente não vive o que Deus tem para nós porque a gente se compara com outras pessoas? Quantas vezes pais comparam os filhos? Quantas vezes esposas comparam os maridos? E os maridos comparam as esposas? Quantas vezes? A comparação às vezes faz... Acho que eu desliguei. Às vezes a comparação faz parte. Não, coisa simples, por exemplo, você bota a mesa. Ah, mas a lasanha da sua mãe é melhor que a sua, hein? Gente, a mulher quer morrer quando ouve isso.
Quantas vezes a gente multiplica, dá ênfase à comparação desde as coisas pequenas dentro de casa? Não é verdade? E isso vai crescendo e cultivando em nós uma visão de comparação para tudo. E quantas vezes os nossos filhos não vivem o que Deus chamou eles para viver, porque eles se comparam com outras pessoas. Eu nunca vou conseguir ser um pregador como o Tel Hayashi. Glória a Deus, o Tel Hayashi é Tel Hayashi. O seu filho é o seu filho, e Deus vai usar ele como João Batista, dessa geração. Nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser. E às vezes a gente se empaca, porque a gente compara com a jornada do outro. Deus tem uma jornada linda para cada um de nós. E a pior coisa que você pode fazer, enquanto nós estamos aqui nessa terra, é querer ser a pessoa que Deus não nos chamou para ser. Eu estava olhando o Instagram hoje e apareceu um noticiário lá. Mulher que queria ser o Ken, daquela Barbie Ken e o Barbie, né? Barbie Ken, que vai fazer mais uma cirurgia para não sei. Ela fez tantas cirurgias na vida dela para se parecer igual a Barbie, igual o Ken. E essa mulher fala de novo. Aí eu li o depoimento dela. E eu li o depoimento dela hoje e falava assim: eu não estou satisfeito com quem eu sou, então eu quero mais me parecer com a outra pessoa, com um boneco. Eu quero ter a voz daquela atriz que não sei. E ela comparando ela todinha. A mulher está defeituosa fisicamente, de tanta cirurgia que faz para se parecer com outra pessoa. Quantas pessoas estão vivendo momentos terríveis de depressão, de tristezas profundas, porque ficam se comparando com outras pessoas. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. Você viu o que Jesus fazia quando a comparação tentava chegar perto dos discípulos? Jesus repreendia na hora. E tem outros versículos aqui. Toda vez que Jesus identificava essa maldição de comparação tentando entrar no coração dos discípulos, Jesus já repreendia na hora. É assim que a gente tem que fazer. Eu tenho conversado com tantas pessoas, cheio de talento, cheio de chamado de Deus, que falam para mim: pastor, mas eu não tenho aquilo ali que o outro tem. E eu falo: graças a Deus. Não, mas eu precisava daquilo. Não, você não precisava. Você precisa daquilo que Deus já te deu para dar o próximo passo. Tem muitos sonhos de Deus. Eu tinha um pastor que eu era apaixonado pelas ministrações dele, li todos os livros, ia em todos os congressos que ele via no Brasil, chamado Miles Morrow. Era um negão fortão de Bahamas, e ele falava sobre o propósito de Deus. E muito interessante, ele falou assim: o cemitério não pode ser o lugar mais rico que existe. Eu falei: como assim? Cemitério, o lugar mais rico? Ali estão livros que nunca foram escritos e deveriam ser escritos, canções que nunca foram gravadas e deveriam ser gravadas, empresas que nunca foram abertas e deveriam ser abertas, sonhos que nunca foram realizados e deveriam ter sido realizados, porque pessoas não se achavam que tinham capacidade suficiente para fazer. Meu irmão, quando Deus te dá algo, Ele já deu a você autoridade e graça para aquilo. Deus colocou um sonho no seu coração, não para. Mas o fulano tem um sonho parecido. Deixa o sonho parecido do fulano. Viva aquilo que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Deus está dando essa palavra para você nesse ano, porque Deus quer que você realize grandes coisas esse ano. E você vai conseguir realizar quando você focar naquilo que Deus deu para você. E eu queria orar perto de você. Se você está aqui, eu queria chamar o louvor, por favor. Se você está aqui e você fala: pastor, essa palavra é para mim, eu tenho deixado os sonhos de Deus,
Eu tenho ficado... Sabe o que a comparação nos enche? De medo. Medo de dar um passo. Medo de avançar. Medo de se arriscar até aquilo que Deus falou que ia fazer. Deus falou, Deus plantou esse sonho no meu coração, mas eu estou com medo. Por que você está com medo? O que alimenta o medo? A comparação. E aí o medo vai crescendo. O medo é um espírito. A Bíblia diz: eu não te dei espírito de medo, mas de ousadia e de equilíbrio. O medo tira o nosso equilíbrio, muda a nossa realidade. E eu quero orar por você. Se você está aqui e fala: pastor, esse ano eu não quero viver isso mais. Eu não quero ficar me comparando mais. Eu não quero mais ficar comparando aquilo que eu tenho com o que o outro tem, ou sonho, o projeto do outro chamado. Não quero mais. Hoje é uma noite de libertação para você. Para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. E se você é essa pessoa, junto comigo, eu quero que você dê um passo até o altar. Eu quero orar junto com você. Fala: pastor, sou eu essa pessoa. Essa palavra é para mim. Eu não quero mais. Eu não vou sair daqui mais me olhando da maneira que Deus não deseja que eu me olhe. A Bíblia diz no livro de Provérbios: assim como você se vê em sua alma, assim você é. E muitas vezes a gente fica olhando para o outro e não consegue nos enxergar. E a gente nunca vai ser o que Deus nos chamou para ser, se a gente não se vê como Deus nos vê. Chega disso. Chega, você tem sonhos lindos para realizar. Pode dar um passo mais para perto do altar, por favor. Pastor, hoje é o primeiro dia ou o segundo, pastor? Hoje é o segundo dia dessa campanha de 12 dias. Por que Deus está dando uma palavra dessa para nós no começo do ano? Porque Deus quer remover tudo aquilo que nos impede da gente ser quem Ele nos chamou para ser. Deus tem um chamado para você. Deus tem dons para você. A Bíblia nos garante que a todos Deus deu dons. Uns ganharam 1, outros 2, outros 10, outros 20. Mas interessante que na parábola dos dons, todos ganharam pelo menos um dom. E junto com esse dom, Deus deu também a capacidade de multiplicar. De multiplicar. Deus derramou dom sobre você. E também derramou a capacidade de multiplicar esses dons. Mas foque nos dons que Deus deu a você. Não compara com os dons que Deus deu para o outro. Sabe por quê? Você não consegue multiplicar o dom do outro, mas você consegue multiplicar o dom que Deus te deu. Existe uma graça de Deus sobre aquilo que Ele derramou sobre você. Sobre você. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Satanás tem tentado tirar a gente do destino que Deus tem para nós. Talvez você está aqui por anos. Você teve medo de dar passos em direção àquilo que Deus já tinha falado com você. Talvez por anos você teve medo de dar passos de fé em direção às palavras proféticas que foram liberadas sobre você, em direção a sonhos que Deus plantou no seu coração, porque você olha o outro, agora chega. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, faça a sua oração. Eu vou te dar 1 minuto para fazer uma oração e depois eu vou orar por você. Senhor, tira toda a comparação do meu coração. Tira a comparação da minha mente. Toda vez que a gente já vê algo, a gente já começa a comparar. Tira esse filtro maldito de nós. Senhor, nós vamos ser quem o Senhor nos chamou para ser. Nós vamos viver os sonhos que o Senhor liberou para a gente viver. A minha casa vai ser a casa que o Senhor determinou que ela vai ser. O meu negócio vai ser aquilo que o Senhor disse que ele vai ser. O meu chamado vai ser aquilo que o Senhor disse que vai ser. Faça a sua oração. Senhor, eu quero ser 100% daquilo que o Senhor mandou eu ser.
Eu quero viver 100% dos dons que o Senhor derramou sobre mim. Tira, Senhor. Peça ao Espírito Santo tirar de você esse pensamento, esse sentimento que paralisa você de viver aquilo que Deus tem. Chega, vai ficar aqui hoje.